Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o papel dos escravos negros na transferência de tecnologia em metalurgia para a colônia. Eu vou dividir em 7 blocos, tratar sobre diferentes abordagens, tendo em vista esse assunto. Então, o ponto central aí desses vídeos vai mostrar que os escravos eles trouxeram técnicas na área de metalurgia. Só que, no entanto, você está num contexto de escravidão. O escravo está sendo rigidamente controlado. Então, como é que pode isso acontecer? Como é que essa tecnologia que veio da África acabou sendo absorvida aqui? De que maneira? Quais foram os caminhos para essa transferência de tecnologia se realizar? Outra questão nessa resposta, então, vamos tentar mostrar algumas brechas do sistema escravista que permitiam essa transferência de tecnologia. Tá? E vamos abordar questões relacionadas com a metalurgia, mas também com a mineração, a extração do ouro e a fabricação de artefatos de metal, armas nos quilombos, enfim, a questão da mobilidade social dos negros dentro das irmandades, todos esses vão ser temas que eu vou abordar nesses slides. Então, primeiro vamos situar esse tema no contexto da historiografia, ou seja, o que os historiadores falam sobre isso. Esse livro da Kátia Matoso, ela diz assim: primeiramente, tratava-se de compreender a inserção individual ou coletiva dos negros e mestiços, alforreados e livres, nessa sociedade de dupla estrutura, com os meios e habilidades que dispunham para alcançar o sucesso, estratégias brandas de acomodação, mas nunca aviltantes. Numa outra perspectiva da pesquisa, o problema da reconstrução da identidade dos negros vindo da África se colocava. Esses historiadores que valorizavam o lado violento das relações sociais empobreceram com frequência a compreensão da sociedade. Prender-se unicamente às tensões sociais, mesmo quando elas são reais e fundamentais para a compreensão dos processos históricos, é um ponto de vista redutor. Então, a Kátia Matoso está chamando a atenção isso. Para você analisar a sociedade escravocrata da perspectiva de senhor ativo, escravo passivo, totalmente subjugado. Se você imaginar isso muito rígido, não tem como ter transferência de tecnologia, né? Então, existem brechas nessa relação entre o senhor com o escravo, que vão explicar as diferentes formas de resistência. O negro não faz a sua resistência ao regime escravista apenas pela luta. A luta não é o único meio de combate desse sistema. Então, essa que é a linha desses historiadores. A Kátia Matoso está destacando isso. A Silvia Uno vai dizer: de certo modo, o discurso que enfatiza a violência acaba por igualar-se ao que insiste na tecla da coisificação do escravo. Ao conceberem a resistência escrava apenas quando ela rompe a relação de dominação, quando os escravos deixam de ser cativos, acabam também por negar-lhes, enquanto cativos, sua condição de agente histórico. Ou seja, você imaginar que a única alternativa do escravo é a luta contra o sistema escravista, ou seja, ele enquanto escravo, ele simplesmente não existe, ele é uma coisa, ele não tem perspectiva. Então, na nossa discussão aqui, não tem como fazer transferência de tecnologia. Como é que ele vai transferir a tecnologia dele para fora? Ele nunca vai fazer isso, né? Se você imaginar dessa maneira, você vai perder essa perspectiva. É uma perspectiva redutora. Stuart Schwartz diz o seguinte: desejo ressaltar o caráter endêmico da resistência ao cativeiro do Brasil. Procurei em todo esse trabalho demonstrar que o sistema escravista, que se desenvolveu a partir de precedentes ibéricos e da economia da grande lavoura e acabou de afetar
todos os aspectos da vida brasileira, integrou uma ampla variedade de fenômenos sociais, culturais e econômicos em um flexível, adaptável e imaginativo sistema de organização de mão de obra de estratificação social. Então, mais um historiador que está falando que o sistema escravista não deve ser visto como algo rígido. Ele é flexível, adaptável e imaginativo sistema de organização da mão de obra. Então, mais um historiador falando da possibilidade de brechas nesse sistema. John Thornton, ele diz assim, que os africanos eles foram participantes ativos. Então, olha, vamos tentar diminuir essa coisa de coisificação do escravo. Ele é um elemento ativo no mundo atlântico, tanto no comércio africano quanto como escravos no Novo Mundo. Ele diz assim, no Brasil, como em outras partes, os escravos negociaram mais do que lutaram abertamente contra o sistema. Então, o escravo, mesmo como escravo, ele conseguia ali algum tipo de inserção social, mesmo como escravo. Ele encontrava as brechas do sistema, mais um autor falando. Agora aqui, a Aldinísia Souza, ela diz assim, como a bibliografia mais recente, em especial a de José Reis e de Flávio Gomes, no livro Liberdade por um Fio, a história dos quilombos no Brasil, e também na obra de José Reis, também em vários outros livros, né, tem apontado isso, essa consistia num jogo de lutas, interesses, acomodações e resistências de ambos os lados. Acomodações. Então, a luta do escravo contra o sistema escravista não se resume aos quilombos e à luta em armas. Aqui é um livro do Laurentino Gomes, tá? Não é um historiador erudito, mas ele mostra assim, como é que é de grande vendagem esse livro, então está chegando no grande público, e esse debate de revisionismo, vamos dizer assim, da literatura sobre escravidão já está chegando aqui. Olha o que Laurentino Gomes diz, ele fala assim, a segunda visão anacrônica, nascida, a primeira visão anacrônica quer dizer que a escravidão era branda com os escravos, essa é a primeira. A segunda visão anacrônica, nascida das ideias e lutas marxistas do século XX, é a do negro em permanente estado de rebelião, constantemente planejando ações para se livrar do cativeiro. Essa imagem idílica do escravo, não corrompido pela opressão dos brancos, que jamais se curvou ao sistema escravista, que se rebelou sempre que pôde e lutou pela liberdade na forma de quilombos ou enfrentamentos armados contra os seus opressores, predominou até recentemente em muitos estudos. Pesquisas realizadas nos últimos anos têm ampliado o foco para incluir outros aspectos da resistência negra, menos dramáticos do que as fugas e rebeliões, mas igualmente importantes. Então, você veja que essa literatura revisionista escravista, aí, desses autores aí que eu citei, já começa a aparecer no grande público aqui. Bom, então nós estamos vendo aí que existe no contexto historiográfico uma perspectiva de ver a coisa um pouco mais flexível, ou seja, então temos um sistema que não é tão rígido assim, é possível sim haver uma transferência de tecnologia. Bom, mas enfim, havia algo a ser transferido? O negro tinha alguma tecnologia para transferir? Gilberto Freire, lá em 1933, ele já dava uma pista, né? Ele não desenvolveu muito assunto, mas ele já falou assim, Gilberto Freire, ele citou os trabalhos de Eschwege, né, o nome é um alemão, meio estranho de falar, mas se pronuncia assim, Eschwege, para mostrar que a mineração do ferro foi apreendida pelos africanos. Max Smith destaca a superioridade técnica dos africanos no trabalho de metais na criação de gado. Então, Casagrande Senzala já tá falando que sim, há uma tecnologia que foi transferida. Caio Prado Júnior. Caio Prado fala assim, no caso da siderurgia, sabe-se que muitos povos africanos praticavam no seu continente essa indústria. Os escravos trouxeram para cá sua habilidade nativa que prestou grandes serviços aos colonos.
Caio Prado já falando dessa possibilidade também, sem desenvolver muito. Sérgio Buarque de Holanda. Aí o Sérgio Buarque de Holanda, ele já destaca o seguinte: nem é crível que os pretos introduzidos no Brasil pelo tráfico tivessem sido portadores das técnicas, mesmo as mais primitivas de mineração, já que eles ignoravam em suas terras de origem. Para tanto, estariam menos aparelhados ainda do que os próprios portugueses. Bom, aí Sérgio Buarque de Holanda, ele, o tempo seguinte mostrou que ele estava errado, né? Não se conhecia o suficiente da história da África para ele fazer essa afirmação aqui. Em outra parte, em Monções, ele já escreve outra coisa, já diz assim: nada se fizera para melhorar os processos empregados em sua exploração. Os mesmos que tinham trazido da África os pretos escravos. Quer dizer, ele fala então que os pretos escravos trouxeram técnicas de mineração para cá, ainda que fossem primitivas, né? Na primeira parte, ele diz que não trouxe nada. Na segunda, que já diz trouxe, mas muito primitivo. Então, parece que já deu uma atenuada do que ele falou antes. Bom, e os historiadores mais recentes? Bom, aí é reiterado, isso é dito reiteradamente. Flávia Reis, ela diz assim: os escravos empregados na mineração foram potenciais agentes transmissores das técnicas, saberes e crenças do espaço das lavras auríferas. Então, sim, houve transferência de tecnologia da África para o Brasil. Eduardo Paiva diz o seguinte: boa parte do ouro explorado durante todos os 700, nas Gerais e nas capitanias de Goiás, Mato Grosso e da Bahia, foi recolhido através de técnicas introduzidas pelos africanos e desconhecidas pelos europeus. Essa realidade estende-se ainda aos diamantes e ao minério de ferro, encontrado na região, transformando em instrumentos de trabalho nas pequenas forjas montadas pelos africanos. Então, já reforça esse papel que houve, sim, transferência de tecnologia. Bom, agora vamos à questão, a escravidão. Onde é que, então, tinha essa possibilidade de transferência? Bom, havia esse estímulo para o escravo transferir o que ele sabia para cá? Emília Viotti, ela diz o seguinte: a negligência e a má vontade fazer o menos possível, o pior possível, no maior tempo possível, seria a regra geral entre os escravos. Bom, isso, do jeito que ela está falando aqui, não tem nenhuma chance, né? O escravo não vai transferir a nada, né? Ele vai fazer o menos possível. Por que ele vai transferir o que ele sabe para melhorar a extração de ouro? Eu não, quero que isso aqui se exploda. Essa é Emília Viotti. Aqui tem um episódio contado aqui pelo Lourenço Lacombe, né, no livro que ele escreveu da biografia da Princesa Isabel, que ele fala assim: a Princesa Isabel estava em Manchester, né, visitando uma fábrica de aço, 1865. Aí ela perguntou lá na Inglaterra para que servia uma enxada grande lá e pesada que ela encontrou lá, tá? Aí o funcionário lá da exposição, em inglês, chegou e falou o seguinte: olha, nos disseram que era para os negros do Brasil, que são tão preguiçosos que querem, sem esforço, só pelo peso da enxada, que ela caia no chão e cave sozinha, encerrando com risadas. Quer dizer, aí você vê o imaginário que se tem do negro, né? O negro é aquele cara que não quer nada com nada, né? Que é um preguiçoso. Qual é a perspectiva dele se empenhar para produzir mais? Nenhuma. Né? John Maui, um inglês que teve aqui aí, no início do século XIX, né? Estava em Cantagalo, num engenho de açúcar e de destilaria. Aí ele perguntou ao senhor de engenho sobre os processos que ele usava para aquecer as caldeiras e os alambiques. Aí ele fala assim: quando eu interroguei sobre o processo, o proprietário confessou-me sua ignorância e chamou um dos negros para me informar. Quer dizer, o dono da fazenda nem sabe como é que faz. Chama lá o negro lá, que ele é que faz. Tá bom. Ponderei este homem ser excessiva a quantidade de combustível desperdiçada e propus um novo método para poupá-lo, assim como para melhorar
o gosto desagradável da aguardente, causado pelo ácido pirolenhoso. Ele deveria ser redestilado com igual quantidade de água, tomando-se cuidado prévio de limpar o alambique. Aí tudo isso está explicando lá para o cara que faz o negócio. Aí o cara que olhou, deu uma gargalhada, como a dizer que este deveria ser certamente o melhor método, pois aprendera com o velho fabricante de açúcar, tá? E assim, diante da indiferença dos proprietários em zelar pelos seus interesses, as coisas estão condenadas a seguir a mesma rotina, entregues à direção dos homens, que treme a perspectiva de temporário aumento de trabalho, mesmo quando se lhes promete lucro permanente. Ou seja, qual o ambiente para receber uma inovação aqui? Zero, não tem. Não tem. Então, como é que pode ter transferência de tecnologia se você está num ambiente que não... Aqui está falando de uma fazenda de açúcar, né? Mas isso pode se transferir também para a área de mineração, não é muito diferente. Roberto Simonsen, ele diz assim, o escravo, ele não tinha interesse nem inteligência para aprender a execução de múltiplos serviços demandados pela vida agrícola. Trabalhava mecanicamente com pouco cuidado, era mister especializado em cada trabalho, e assim mesmo ele se movia mediante contínua fiscalização. Não tinha nenhum estímulo ou vontade de produzir. Sua mentalidade era infantil, superficial, acanhada, sem nenhuma elevação. Pronto. Tem alguma perspectiva de escravo trazer tecnologia para cá? Não. Zero, não tem. Outro cenário que é falado aqui no Sérgio Buarque de Holanda, ele fala assim, que o emprego de máquinas era, aliás, pouco compatível com o trabalho escravo. A alienação em que vivia forçada pela condição de escravo impedia-lhe qualquer participação mais eficiente no trabalho. Faltava-lhe o interesse, faltava-lhe a liberdade de ação, faltava-lhe também a responsabilidade, qualidades necessárias para se lidar com máquinas dispendiosas e delicadas. Então, novamente, estamos aqui descrevendo um contexto desfavorável à inovação. E, ainda no mesmo tema, o Joaquim Nabuco, o abolicionismo, né? Ele vai dizer o seguinte, escravidão e indústria são termos que se excluem, sempre, como escravidão e colonização. O espírito da primeira escravidão, espalhando-se por um país, a escravidão mata cada uma das faculdades humanas de que provém a indústria. Ela mata a iniciativa, a invenção, a energia individual e cada um dos elementos que ela precisa. A associação de capitais, a abundância de trabalho, a educação técnica dos operários, tudo isso, nada disso você vai ter na escravidão. A confiança no futuro. Então, fechando aqui, qual é o contexto de inovação? Pior possível. Agora aqui o Rui Gama ele vai falar o seguinte, o escravo é trabalhador para servir, na lavoura, em casa, na rua e no engenho. Presta serviço e serviço se quantifica em tempo de vida de escravo, necessário para amortizar o dinheiro gasto. Essa era a regra geral, da qual constituem exceção os escravos artesãos e aqueles que traziam da África alguma experiência de metalurgia ou de mineração. Opa, então temos aqui o Rui Gama, ele já aponta aqui uma brecha nesse ambiente absolutamente hostil. Na área de metalurgia e de mineração, quando o escravo tem, porque não são todos que têm, quando o escravo tem esse conhecimento técnico, ele poderia usar desse conhecimento para benefício próprio e tentar furar aí esse contexto desfavorável. Então aqui o cenário é o quê? É um contexto desfavorável, mas que Rui Gama aqui já dá pistas que pode haver algumas brechas. Então, essas palestras elas vão tentar explorar exatamente essas brechas, onde elas estão e como é que elas permitiram que essa tecnologia passasse, né? Vou mostrar basicamente por onde pode ter passado. Primeiro, pelos próprios portugueses, que eles aprenderam na África essas tecnologias e trouxeram para cá. Então, dessa maneira, a tecnologia africana acabou chegando aqui. Por uma flexibilização do regime escravista, tá? Ou seja, os faiscadores, o pessoal que trabalhava na extração de ouro lá nos rios, eles tinham um regime mais flexível. E pela perspectiva de você conseguir alforria. Você juntar um pecúlio para conseguir alforria. Isso era uma possibilidade
que havia não era tão reduzida, era ainda maior nas lavras. Tá? Outros aspectos que vamos abordar nesses slides, é a questão do desenvolvimento não só de uma tecnologia vinda da África, mas que quando vem para cá, ela se funde com outros conhecimentos daqui, se mistura com coisa que já existia aqui, tá? Dos portugueses. Outra questão, essa questão da tecnologia foi usada pelos africanos para eles perpetuarem a sua cultura. Por exemplo, na confecção de joias, os balagandãs, na confecção de armas para servir de resistência na luta dos quilombos também. Todo esse conhecimento em metalurgia acabou sendo usado por essas razões. Tá? E o próprio know-how que esses negros possuíam facilitou a absorção deles no trabalho nas primeiras siderúrgicas que foram construídas ali no século XIX. Então, a questão da transferência de tecnologia, ela não cumpre simplesmente uma função econômica, não é uma função, tem uma questão cultural, uma questão de resgate das tradições e um instrumento de resistência à escravidão pelos quilombos. Então, é tudo isso que a gente vai tentar explorar nesses slides. Ok, obrigado então.